assim, né? É o experimento que eu estou fazendo aqui. Espero que dê certo para a gente ter a aula aí depois. Já estamos gravando, ok? Vamos começar aqui então, gente. Hoje eu vou dar continuidade da última aula que a gente teve, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, mas a gente estava falando aí do chamado com propósito e a gente estava falando quem somos nós nisso, né? A gente precisa compreender quem nós somos, a nossa identidade. Muitas vezes a pessoa ela não valoriza porque a identidade dela está com problema. A pessoa não sabe quem ela é, a pessoa não sabe o que ela está fazendo aqui nessa terra, nesse plano, né? Qual que é o propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida? Qual é o propósito em particular para cada um de nós? Então, o propósito dessa aula é trazer esse conhecimento, vamos dizer assim, essa revelação para o nosso coração. Porque depois que a gente descobre quem que a gente é, qual que é o propósito, o que nós estamos fazendo aqui, as coisas dessa terra começam a não fazer tanto sentido. Aquilo que a gente muitas vezes mata e morre por causa daquilo. E quando a gente começa a olhar por aquilo que Deus tem um propósito na nossa vida, a nossa vida ela muda. Porque aquilo muitas vezes que fazia sentido para nós já não começa a fazer mais. O apóstolo Paulo ele falou assim, né? Aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Ou seja, aquilo que fazia sentido para a pessoa, aquilo que muitas vezes movia o coração da pessoa, já não vai fazer sentido para ela. E quando ela descobre esse novo propósito da sua vida, é esse propósito que vai mover agora a vida da pessoa. E para isso acontecer, a gente primeiro precisa entender algo. Quem sou eu? Quem somos nós, né? E dentro disso daí, gente, tem algo que é o nosso valor, né? Qual que é o meu valor? Se vocês forem acompanhando na apostila aí, vocês vão conseguir acompanhar a aula direitinho, tá? Então vamos lá. Qual que é o seu valor? Você já parou para pensar a respeito disso? Que muitas vezes a gente não sabe nem qual que é o nosso valor. Depois de Deus ter feito tudo isso por você e em você, né, dentro de você, fica demonstrado o seu grande valor para Deus. Aquilo que realmente você é para Deus. É importante a gente observar que Deus deu o Filho dele por amor a nós. Então Deus ali, ele não economizou quando se falava a respeito de nós, a respeito do ser humano. Ele não economizou, ele colocou com que o seu Filho morresse por nós. E isso demonstra o nosso valor. Quem somos nós? Quem somos nós? E é importante que você saiba disso. Importa que Deus, o que Deus diz ao seu respeito. O que importa é o que Deus falou a respeito de você. E não o que dizem, não é aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas aquilo que verdadeiramente Deus disse ao nosso respeito. Amém? Glória a Deus. Está dando para vocês entender, gente, a importância dessa aula, a importância daquilo que nós somos. Tá todo mundo dando joinha aí. Beleza, então. Entendi que vocês estão entendendo. Antes da gente continuar aqui, vamos fazer uma oração para a gente... Tem mais gente entrando aí, ó. E enquanto a gente ora, o pessoal vai entrando, beleza? Então, fecha os seus olhos aí, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade
de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, compartilhando da Tua palavra. Senhor amado, estamos aqui, Pai, por causa do Senhor e porque também sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Há um propósito e esse propósito é importantíssimo. Há uma missão e nessa missão nós não podemos falhar. Então eu te peço agora, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra, Senhor amado, o nosso coração, quebranta o nosso coração, que venhamos compreender a Tua palavra, Senhor, e em nome de Jesus que venhamos executar o nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Beleza. Irmãos, olha, dentro de tudo aí que eu já falei da outra aula e comecei falando aqui nessa aula, a gente pode observar que muitas vezes nós somos guiados não pelo que Deus diz, mas pelo que as pessoas pensam ao nosso respeito. E por causa disso, gente, muitas vezes a gente, antes de fazer algo, a gente não se importa muito com o que Deus fala, mas com o que as pessoas vão dizer, né? Então tudo que a gente vai falar, muitas vezes a gente fica assim, mas será o que fulano vai pensar disso? O que as pessoas vão falar disso? O que as pessoas vão pensar? O que a gente precisa compreender é que não interessa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, mas sim o que Deus pensa de nós, o que Deus enxerga de nós. E quando a gente pensa a respeito do que as pessoas vão dizer, a gente tem uma forma errada de enxergar a vida. E a gente enxerga a vida de um prisma errado, que não é o prisma de Deus, mas é o prisma em que as pessoas valorizam. E aí o nosso valor vai lá embaixo. Quando a gente olha a vida de um prisma em que Deus valoriza, em que Deus olha, o nosso valor por nós mesmos aumenta. Por quê? Porque Deus pagou o preço da vida do seu Filho amado por nós. E aí o nosso valor aumenta, nós começamos a olhar para nós, a nossa identidade é transformada, a forma em que nós valorizamos a nós mesmos e a vida se torna algo totalmente diferente daquilo que é o prisma que talvez a gente olhava antes, né, anteriormente. Então, o modo de você enxergar a sua vida, ela molda a sua vida e por isso é importante. O modo como você define a sua vida define também o seu destino, determina para onde você vai, aonde você vai chegar, a maneira como você vê a vida e, mais especificamente ainda, a sua vida ela é expressa na forma como você se relaciona com as pessoas, né? Como se veste, como usa a maquiagem, joias, tatuagens, os adereços, tudo isso fica embutido no seu valor e não aquilo que realmente você é, realmente aquilo que Deus criou você para ser. Quando você enxerga a vida do prisma correto, as suas prioridades, elas mudam. As nossas metas, irmãos, elas mudam. Os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente faz, tudo muda, tudo é transformado. Então, pensa comigo aí, olha, como as pessoas estão se expressando? Como que as pessoas se expressam hoje? O que você tem visto diante dos seus olhos nas ruas? Como que você tem enxergado as pessoas? Que mensagem que essas pessoas querem passar? Quando a gente posta algo na internet, gente, o que a gente está querendo passar?
Quando você está olhando as pessoas postando na internet, ou quando você vê as pessoas na rua, o que essas pessoas estão realmente querendo passar? Porque, do ponto de vista de Deus, você está vivendo nesse planeta Terra, nessa era, nesse país aqui ao qual nós estamos vivendo, nessa cultura que é a cultura brasileira, na família aí em que você nasceu, com o seu tamanho, a sua cor, o seu peso, a sua pele. Nada disso, gente, a gente pode olhar e falar assim, ah não, isso aqui tá errado, isso não era para eu ser assim. Ah, eu queria ser de outro jeito. Eu queria ser de outra forma. Nós precisamos compreender que Deus nos criou e Deus nos valoriza do jeito que a gente é, da forma que a gente é. Deus nos valoriza, né? É lógico que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos aí, é lógico, fazer de tudo para que a gente esteja bem de saúde, para que a gente esteja bem apresentável. Mas é o seguinte, para Deus e o nosso valor não muda se a forma que eu estou é uma forma que as pessoas valorizam ou não. Para Deus, o que importa é se aquilo que Ele planejou para mim está de acordo com, se eu estou vivendo de acordo com isso, com o que Deus planejou para mim. Então, dentre milhares e milhares de razões que eu e você, nós precisamos compreender, se nós estamos vivendo aquilo que Deus planejou para nós. Se eu fizer essa pergunta para você, o que você diria? Você está vivendo aquilo que Deus planejou para você? Será que você está vivendo aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida? Essa pergunta, ela é uma pergunta que a gente precisa pensar, irmãos. Observá-la. Porque antes mesmo da gente nascer aqui nessa terra, nós fomos concebidos na mente de Deus. Antes de Deus nos colocar no ventre da nossa mãe, nos tecer, nos formar, nos fazer da forma que nós somos, Deus nos planejou na sua própria mente. Nós já estávamos criados dentro de Deus. Lembra quando Deus... Deixa eu aceitar o Felipe Melo aqui. Vocês lembram quando Deus, irmãos, criou Adão? Quando Deus cria Adão, ele vai ali, a Bíblia diz que ele forma ali como se fosse um boneco de barro, né? Do pó da terra, Deus faz o corpo de Adão. E imagina quando Deus, ele termina de criar aquele corpo. Tá ali Adão deitado, né? Deus olhando para Adão, mas aquele corpo não se movia, ele não se mexia. Aquele corpo, ele não tinha uma personalidade, ele não pensava, ele não falava. Era somente um corpo morto, sem nada. Aquilo que nós somos de verdade não estava... aquilo que Adão era de verdade ainda não estava dentro daquele corpo, mas estava já criado dentro de Deus, dentro da mente de Deus. E a Bíblia diz que Deus foi lá e soprou nas narinas de Adão, e a partir dali Adão se tornou então uma alma vivente, né? A partir dali o corpo estava preenchido por algo que Deus já havia criado dentro dele. Então, antes de nós sermos concebidos no ventre da nossa mãe, antes de você ser concebido ali, irmão, você já estava criado dentro de Deus. Você já estava
projetado, feito, sonhado. Deus já havia sonhado com você. O corpo é só um projeto. O corpo é só algo ao qual vai projetar aquilo que Deus já criou dentro dele, já pensou a respeito de você. Entende? Então você foi concebido na mente de Deus antes mesmo de ser concebido no ventre da sua mãe. Deus já havia te feito, Deus já havia te concebido. Você já estava com o Pai. Então você pode ter sido, por exemplo, pelos seus pais, um filho indesejado. Você pode ter sido pelos seus pais um filho que eles não planejou. Você pode ter sido pelos seus pais talvez seus pais quis fazer um aborto, né? Quis tirar, falou palavras terríveis ao seu respeito. Porém, você foi desejado e planejado por Deus. Deus te planejou. Ainda que os seus pais não te queriam, ainda que seus pais não quisessem você, ainda que quando você nasceu, você foi entregue para adoção, ninguém quis que você ficasse na casa, você foi entregue para outras pessoas. Deus planejou você, Deus sonhou com você, Deus te fez. Então, gente, nós não somos frutos do acaso. Ah, não, eu nasci porque meu pai, ele simplesmente ficou com a minha mãe uma noite, nunca mais quis saber dela e foi embora, abandonou, nunca conheci meu pai, então eu sou fruto do acaso. Não, você não é fruto do acaso. Desculpa, gente. Você não é fruto do acaso. Você é exatamente dessa forma que Deus criou você. Deus tem um propósito em você assim, como você é, da forma que você nasceu, na família que você nasceu, na cidade que você nasceu. Deus tem um propósito. E entender isso motiva a nossa vida. Saber de onde nós viemos, saber o porquê estamos aqui, nos motiva a cumprir esse propósito. No Salmo 139, no verso 14, a Bíblia diz assim, olha, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que tremendo, irmãos, isso aqui. Olha que poderoso, que fantástico a gente compreender isso aqui, olha. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu não sei, talvez você está passando por um problema até difícil na sua vida, talvez você não está se valorizando, talvez você está achando que você não é ninguém, que você não é nada. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Que nós não somos nada? Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que todos os dias nossos foram determinados por Deus, escritos no livro de Deus. Sabe o que é isso? É como você, quando faz um propósito, um projeto de algo, quando você determina algo, escreve ali um projeto, tipo projeto de vida. Você faz ali o seu projeto de vida. Vai ser assim, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, tal, tal. Ao nosso respeito, Deus nos criou e já fez o nosso projeto de vida. O nosso propósito, Deus já criou, Deus já sonhou, Deus já arquitetou. Tudo conspira, então, para que o projeto de Deus, o propósito de Deus, seja cumprido na nossa vida. Beleza? Então, se nós fôssemos aí um computador, né, um robô,
Se fôssemos, porém não somos, temos a oportunidade de escolher aquilo que vamos fazer, mas se nós fôssemos um robô, Deus teria nos feito para fazer certinho, exatamente da forma que Ele nos criou. Porém, Ele nos deu o livre arbítrio, Ele nos deu a livre escolha. Qual que é essa escolha? Podemos cumprir o propósito ao qual Ele nos criou ou não. Então, nesse salmo que nós lemos, a Bíblia está dizendo que nós fomos programados por Deus. Você foi programado por Deus. Beleza, gente? Talvez você já tenha pensado que você nasceu na época errada, no lugar errado, que o mundo antigo ou que o mundo que os seus pais nasceram era um mundo melhor, ou que o seu tempo, a sua vez ainda não chegou. Ainda não está no meu tempo não, né? Quantas pessoas, gente, que eu conheço, que eu prego para a pessoa, eu falo de Jesus, eu falo do valor dessa pessoa e a pessoa fica assim comigo. Realmente, né? Mas tem o tempo de Deus, né? Tem o tempo de Deus. Vamos esperar, né? Vamos esperar em Deus. Irmãos, nós fomos programados por Deus. Existe um propósito na nossa vida e talvez nós estamos esperando um tempo que nunca vai chegar. Nós estamos esperando algo que Deus já determinou, Deus já programou, já está tudo escrito, já está tudo pronto para a gente executar e a gente está esperando. Vamos esperar o propósito, vamos esperar o tempo de Deus. Eu quero te falar, o seu tempo já é agora. Deus te criou nesse tempo. Nós não estamos esperando, vamos esperar vir um tempo melhor. Não, o tempo é hoje, irmãos. O tempo é hoje. Nós não podemos esperar o tempo de amanhã e nem ficar chorando pelo tempo que já passou. Naquela época era tão bom. Nossa, naquela época era uma época tão melhor. A igreja era assim, a igreja era desse jeito, a igreja... Gente, o nosso tempo é hoje e é agora. Não espera para amanhã, não espera para depois. Talvez você está esperando aí demais. O nosso tempo chegou já e é agora. Beleza? Muitas pessoas emigram de lugar, né, numa expectativa de viver uma vida melhor em outro lugar. Ver um mundo novo, viver em outra cultura. Olha, se você está vivo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o contexto ao qual você está vivendo, é porque Deus nos programou, irmãos, para a gente estar aqui nesse momento e agora. Nós estamos aqui nessa aula aqui agora. Algo que Deus nos programou para viver. Sabe? Nos preparou. Não tem um outro lugar. Às vezes a gente fala, se eu fosse de tal igreja e tivesse em tal lugar, se eu tivesse a condição de ir lá para a Nigéria, lá para Angola para pregar o evangelho, eu ia ser um grande missionário. Se eu tivesse em tal igreja, eu ia ser um grande obreiro, um grande pastor. Se eu tivesse em tal estado, eu ia ter oportunidade. Gente, Deus nos criou, nos colocou nesse momento, agora, para a gente refletir e fazer o que nós precisamos fazer agora, no lugar que Deus nos colocou, onde nós estamos. Não tem outro lugar. Muitas vezes, é claro que a gente está fora do plano e do projeto de Deus. Se você estiver fora do plano e do projeto de Deus, do propósito de Deus, aí é diferente. É lógico que a gente precisa encaixar no propósito que Deus quer que a gente faça. Mas para a gente encaixar, é necessário que a gente busque Ele onde nós estamos. E busque a direção dele. Mas e se for para eu
tá lá não sei na onde pregando o evangelho. Se for, irmão, busque a Deus aqui e Deus vai te colocar onde Ele quer que você esteja. Mas se você está, por exemplo, na Igreja Batista Ebenezer, se você está debaixo da visão do pastor Júlio, se você está dentro dessa visão, é porque o propósito de Deus para a sua vida é este, é agora. É nesse momento ao qual nós precisamos nos conectar com o nosso propósito. Não em outro lugar, não pensando em outros sonhos, fantasias. E muitas vezes a gente fica aí no descontentamento, né? Triste. Deixa eu passar aqui. Tem um momento aí terrível da história dos judeus que estavam exilados na Babilônia. Uma das moças que estavam cativas chegou à posição de rainha e ela foi usada por Deus para salvar o povo de morte. Quem lembra aí quem é essa moça? Pode dar essa dica aí pra gente. Esther! Vocês estão prestando atenção na aula. Glória a Deus. Esther. Essa moça aí, né, gente, ela estava cativa lá na Babilônia e ela teve a oportunidade, então, de ser uma rainha lá. Então, pensa para você ver. Ela foi usada por Deus para salvar o povo de Deus da morte. Mas por que aconteceu isso? Porque ela compreendeu que foi chamada por Deus para aquela situação e colocada na posição que ela estava ocupando naquele momento. Exatamente para preservar o povo. Ela compreendeu isso, ela entendeu o propósito da vida dela. Ela entendeu por que ela era rainha. Você já parou para pensar que a Esther, gente, ela podia ter se perdido porque ela era rainha? Ela podia ter se perdido nas riquezas, né? Na coroa, no status, nas festas que ela poderia dar. Ela poderia ter se perdido, poderia ter se corrompido. Mas ela não se corrompeu. O cara que chegou para Esther falou para ela assim, olha, quem sabe, Esther, quem sabe, não foi para esse momento que Deus te colocou na posição de rainha que você está. Quem sabe não é para isso que Deus te colocou nessa posição. Sabe, irmãos, eu vejo, às vezes na palavra de Deus, momentos que era de sofrimento, que era de tristeza, que era para a pessoa estar desesperada. Mas naquele momento a pessoa compreendeu o propósito dela naquele lugar terrível que ela estava. Uma dessas pessoas que eu vejo, por exemplo, é José. Lembra José? Ele estava dentro da cadeia, preso ali num momento terrível, ele podia estar terrivelmente triste da sua vida, não querendo saber de nada. Mas quando ele ouviu os sonhos ali do carcereiro, né, ele ouviu os sonhos do copeiro, do padeiro, ele interpretou aquele sonho e ele não se negou à sua identidade. Aquilo que ele tinha criado para ser, ele captou, opa, é agora. Ele captou, mesmo no momento de dificuldade. O apóstolo Paulo, diversas vezes, ele estava preso. Ao invés de ele ficar se lamentando, o que ele fez? As cartas, melhores cartas do apóstolo Paulo, era o momento que ele estava preso, que ele estava encarcerado. Era o momento ao qual o apóstolo Paulo poderia ter desistido, né? Poderia ter feito um monte de coisa, mas ele pegou a caneta ali, né? Pegou a pena e escreveu as melhores cartas dele. Quando nós descobrimos nosso propósito de vida, gente, até as nossas lutas se tornam vitórias, as nossas piores fases da nossa vida se tornam grandes testemunhos diante de Deus, porque descobrimos o nosso propósito. Entende? E quando a gente descobre o propósito, acabou. Não, nada nos faz perder o rumo. Nós vamos caminhando naquele sentido, no caminho, sabe? Diante da presença de Deus. Nós não abrimos mão de viver o propósito. Paulo e Silas na cadeia, né?
Paulo e Silas ali, depois de ter tomado um couro, de estar ali sofrendo, sentindo dor, o que aconteceu? Ao invés deles ficarem ali lamentando um com o outro, né? Como os discípulos lá de Emaús, a gente percebe claramente, olha para você ver, os discípulos de Emaús estavam tristes, decepcionados com Deus, decepcionados com Jesus, porque Jesus tinha morrido, e eles estavam indo embora da cidade. Jesus tinha falado, fica em Jerusalém. Eles estavam cascando fora para Emaús. Ou seja, eles estavam saindo do propósito da vida deles. Por quê? Estavam tristes, decepcionados. Quando nós estamos tristes, decepcionados, nós esquecemos quem nós somos. E aí é muito fácil a gente se desviar do propósito de Deus. E é por isso que nós não podemos tomar decisões importantes quando estamos passando por problemas. Nós temos que tomar cuidado nas decisões que nós vamos tomar. Nós não podemos tomar decisões importantes de cabeça quente, né? Quantas vezes aí a gente passa por problema no casamento e a gente fala, sabe de uma coisa? Vou separar. E no momento da briga, no momento da raiva, quantas pessoas deixam a família, se separam, levado pelas emoções, pela tristeza, pela decepção, acabam abandonando tudo, o projeto, o verdadeiro propósito de Deus, propósito da vida da pessoa, a pessoa abandona. Abandona a igreja, abandona a liderança, abandona o ministério, abandona aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Por quê, gente? Porque esquece do propósito. Então eu estou aqui com essa aula aqui para te lembrar. Saiba que o seu lugar é aqui, que o seu tempo é hoje. Este é o programa de Deus para você. Este é o projeto de Deus para a sua vida. Entender isso nos dá sentido para a nossa vida. Beleza, irmãos? Estão entendendo aí? Algum comentário aí para enriquecer a aula? Só joinha mesmo? Ótimo, os joinhas já enriquecem muito, viu? Mas um comentário aí agora ia enriquecer muito mais. Ou vocês estão com vergonha que vocês estão sendo gravados? Beleza. Então vamos lá, gente. Agora, lembrem disso. Então, eu queria que vocês lembrassem, dentro disso tudo aí, que... Pastor. Oi. Eu queria falar uma coisa. Ah, ótimo. Durante algum tempo da minha vida, eu me sentia desse jeito, sabe? Que eu nasci de uma mãe solteira, eu nasci sem ter sido planejada e me sentia muito frustrada. E a partir do momento que eu converti, que fui batizada com o Espírito Santo, eu recebi vários tipos de oração e o Senhor me curou. Curou o meu espírito, a minha alma, aquela tristeza que eu sentia de não ter sido uma pessoa que foi planejada, né? Como hoje eu planejei ter os meus filhos, tenho 5 filhos, planejei um por um e tenho marido, casei solteira, novinha, né? Com 18 anos, tive todos os meus filhos dentro do meu casamento. E, então, quer dizer, foi totalmente diferente da minha vida, mas quando eu já tive meus filhos, eu já tinha sido curada. Glória a Deus. Entendeu? Isso foi muito importante para mim e hoje eu vejo a diferença dos meus filhos. Eles não têm aquela tristeza, eles não têm aquela angústia de parar para pensar que não foi planejado, não tinha um pai presente dentro de casa, entendeu? Isso é muito importante na vida de uma pessoa. E depois que o homem faz as coisas erradas, o Senhor vem e conserta, né? Que eu nasci com aquela tristeza, mas o Senhor transformou minha vida, sabe? E hoje eu sou muito feliz, pude proporcionar para os meus filhos essa felicidade de ter sido planejados, sonhados e criados dentro da igreja, na presença do Senhor. Para quem me conhece, né, sabe do que eu estou falando, motivo de glorificar mesmo a Deus, porque Deus está presente, sabe, Glória a na Deus. nossa vida, no meu casamento. É isso que eu queria falar. Que bênção, Juliana. Que testemunho forte, hein?
Verdade. Glória a Deus, que bênção, viu? E nós vamos falar disso aqui agora, Juliana. Foi bom você colocar esse posicionamento, seu testemunho aí, porque nós vamos falar de ser regenerado, né? Que nós somos regenerados por Deus. Ô pastor. Fala, Felipe. Paz do Senhor, tudo jóia? Paz. Tudo bem? Tô bem, tô numa luta aí com esse telefone aqui pra falar, mas agora eu consegui falar. É só clicar no microfonezinho aí. Agora deu. Mas, ô pastor, vendo o senhor falar, né, o estudo pra gente aí, tendo assim como um testemunho, né, de vida, eu acredito que uma das coisas principais do evangelho hoje pro cristão, pra gente, né, que tá aqui procurando conhecimento, nos melhorar cada dia mais, essa palavra que você trouxe sobre Esther, retrata muito bem a decisão que o cristão e a posição que ele tem que assumir hoje, sabe, nessa geração que ele está. Porque assim como ela teve ali o seu momento de intervir numa causa para que vidas fossem salvas, eu acredito que assim também cada um de nós temos essa oportunidade todos os dias de intervir, de fazer a diferença na vida de alguém ou no ambiente que a gente está. Sabe? Porque é através dessas oportunidades que Deus nos dá, que quando a gente nos posiciona, é onde que o reino do céu avança, sabe? Sim. É onde que as pessoas veem a influência da igreja através da nossa vida, sabe? Quando nós nos posicionamos e entendemos que qualquer situação, local, o ambiente que nós estamos, nós temos a oportunidade de ser a diferença na vida de alguém e no ambiente que nós estamos, sabe? É verdade. E eu tenho percebido que se nós vivermos com os olhos atentos a isso, é como diz a palavra, todo o tempo ele é proveitoso. Quando a gente está com a mente, o coração inclinado para isso, é onde que qualquer oportunidade que você tem, você vê que ali Deus está te dando a oportunidade de fazer algo grande na vida de alguém, sabe? De mudança de vida tão grande. É isso aí, Felipe. E foi dessa mesma forma que algumas pessoas chegou até na nossa vida. Foi causando essa diferença no nosso cotidiano, foi que hoje nós chegamos ao nível que nós estamos hoje. Né? É isso aí. Na presença de Deus, porque alguém interviu na nossa vida, sabe? Com autoridade, com poder, com coragem, crendo e sabendo o seu real propósito. Né? Então, isso que você falou é algo assim fantástico, que nós devemos ter sempre em mente, que nós hoje temos a carta de Cristo na mão para poder estar transformando a vida de mais pessoas, sabe? É isso aí. Ô, gente, e só compreende isso quem entende o seu valor, sabe? Só compreende isso quem sabe o seu propósito. Aproveita as oportunidades ao invés de reclamar. Muitas vezes as pessoas, o que ela está vivendo é uma oportunidade de Deus. E a pessoa está reclamando, está achando ruim, né? A Esther mesmo podia estar reclamando, está achando ruim, né? Tá ali entregue à tristeza que a perseguição que o povo dela estava passando. Ela estava em um lugar que não era a terra dela. Como eu falei, ela podia ter se entregue às paixões ali do palácio, né? do status que ela tinha, mas ela não, ela aproveitou a oportunidade. E a gente vê os homens de Deus na Bíblia aproveitando as oportunidades o tempo todo, Então, aproveite a sua oportunidade. Ô, gente, o pessoal está colocando no chat aqui também, eu vou só ler aqui rapidinho. O Walter Patrick colocou aqui, olha, menino do céu, o trem tá bom demais. E a Diane Kelly colocou aqui na hora do testemunho da Juliana, glória a Deus. Beleza, gente? Só para o pessoal ver que eu estou acompanhando o chat aqui também. Se vocês quiserem escrever aí, eu consigo ler aqui. Tá bom? Pessoal, vamos lá que nós precisamos falar aqui rapidinho, que a nossa aula já está encerrando, né? Está acabando. Mas nós precisamos compreender uma coisa aqui, que é o quê? Ah, pastor, mas você não conhece minha vida. Você não sabe pelo que eu passei. Você não sabe a minha história. Você não sabe tudo que eu já fiz. A Juliana já deu aí um feedback aí para nós, né?
Você não conhece meu testemunho? Gente, o que nós precisamos compreender é que quando nós aceitamos Jesus, nós somos regenerados por Deus. A nossa vida não é mais a mesma, nós somos uma nova criatura. Muitas pessoas vivem carregadas de sequelas do passado, coisas que aconteceram com elas, feridas profundas, coisas terríveis que elas passaram. E muitas vezes elas não conseguem se libertar disso porque não compreendem, sabem que são filhos de Deus, mas não compreendem que foram regenerados. O que é regenerados? Regenerar é fazer de novo, é ser uma nova criatura. Regenerar é viver agora uma nova história, a partir dali. Amém? Talvez pela vida que a pessoa levou, o ambiente que a pessoa foi exposto, os pecados cometidos por essa pessoa foram grandes, terríveis. Muitas pessoas pensam, irmãos, que talvez não cometeram grandes pecados, coisas terríveis, mas a pessoa se sente como somente mais uma pessoa no meio da multidão. Sabe? Eu sou mais um. Esses dias eu estava vendo um cientista explicando aí, né? E ele mostrava lá o tamanho da Terra, uma bolinha de areia pequenininha, aí mostrava o tamanho de Júpiter, né, que dava mais ou menos uma bola de tênis, aí depois ele mostrava o Sol, que dava mais ou menos uma bola de futebol, aí depois ele mostrava o tamanho da galáxia, que era assim, imenso, e aí ele falava assim, olha aqui aonde nós estamos, e ele mostrava lá a Terra, menorzinho do que uma bolinha ali de gude, né? Um grãozinho. Olha aqui aonde nós estamos. E muitas vezes isso aí gera na pessoa, né? Que a pessoa não é ninguém, ela é só mais um. Nós somos igual uma formiguinha. Pô, irmãos, Deus nos criou com tanto amor, com tanto carinho, nos projetou, nos colocou para dominar essa terra, para liderar sobre essa terra. Você não é qualquer um, você não foi feito de qualquer jeito. Deus te criou com um propósito. Amém? Muitas pessoas pensam que não são notados, que não são queridos, que não são especiais, mesmo sabendo o que Deus fez por elas, mesmo sabendo o que Deus projetou aí na vida delas. Isso acaba levando a pessoa para o desânimo, acaba levando a pessoa para o ostracismo, acaba levando a pessoa para procrastinação. Quantas pessoas procrastinam porque não entendem que o propósito dela é muito importante e nós não podemos deixar para depois, gente. Quantas vezes nós estamos assim, arde no nosso coração um desejo, por exemplo, eu vou abrir um aprisco, arde no coração liderar, mas aí a gente fica assim, vou deixar para semana que vem, vou deixar para o mês que vem, vou deixar para o ano que vem. Isso, irmãos, é não compreender o propósito que Deus tem para a nossa vida, sabe? Já pensou se Esther, ela falasse assim, vou deixar para salvar o povo depois. Não, vou fazer uma festa primeiro, eu tenho tanta coisa para fazer, depois eu vou lá falar com o rei, agora eu não vou não. Ali se tratava de salvar um povo. Entende, irmãos? E muitas vezes a gente não entende o privilégio que nós temos de compreender quem nós somos. Quando nós compreendemos quem nós somos, nós compreendemos o nosso chamado. Beleza? Ô Felipe, pode falar, eu vi que você levantou a mão aí. Pode falar. Pastor, obrigado. Pastor, você falando sobre esse assunto aí, me veio na memória aqui um cenário muito importante, né? Um momento muito importante que aconteceu na Bíblia, que muitas das vezes passou desapercebido por nós e nós não percebemos sobre o nosso chamado. Olha para você ver, a Bíblia vai dizer que lá, quando Naamã ele foi, né, curado, mas antes de Naamã passar por aquele todo o processo, né, que nós já entendemos e sabemos qual que é, a Bíblia diz que havia na casa de Naamã uma serva.
Ou seja, a Bíblia não fala quem era essa menina, não fala a idade, não fala de qual a linhagem que ela é, não fala quem era naquela época, naquele momento. Bem Mas lembrado. aquela menina, ela fez um papel muito importante na vida de Naamã. E nós lembramos da cura de Naamã. Mas nós não entendemos, ou às vezes não percebemos, que Naamã só foi curado porque uma menina teve a coragem de dizer assim: olha, se o meu Senhor for até o Deus de Israel, ele será curado. O papel dessa menina é tão importante que é o nosso papel hoje em dia, nessa geração. É de mostrar o caminho de salvação para as pessoas, sabe? Uhum. E eu vejo assim, como você comentou, as pessoas falam assim: eu não sou capaz, eu sou incapaz, ou eu preciso de mudar de ambiente para estar fazendo a obra de Deus, ou eu preciso de ser outra pessoa, ou o momento que eu estou agora não é o mais adequado para estar falando da palavra de Deus. Mas a Bíblia só diz que aquela menina era uma serva, ou Sim. seja, ela estava trabalhando, né, na casa dos seus senhores, mas mesmo assim ela tinha o seu propósito no seu coração ativo, né? E eu vejo que é um papel tão importante, tão fundamental, que Naamã ele recebe o crédito, né, por ter uma cura muito grande, muito poderosa. Mas se não é por causa dela, da coragem dela de apontar o caminho para Naamã, Naamã talvez nunca seria curado. Verdade. Bem lembrado, Filipão. Bem lembrado. Veja assim, talvez seria uma menina que tinha N motivos para não estar fazendo o papel dela de serva de Deus. Ela estava escrava, longe da sua família, longe da sua terra, né? Longe da sua parentela. Mas mesmo assim, em meio ao caos, ela tinha como mostrar o caminho para quem precisa, sabe? Sim. Eu vejo que isso é parecido demais conosco hoje. E nós não devemos, nós temos que perder esse sentimento de vitimismo que nós temos, sabe? Muitas das vezes, e compreender o momento que nós estamos. Verdade. Que, igual você falou, através de uma tragédia, talvez, pode ser um caminho de um começo na vida de alguém. De oportunidade. De oportunidade. É isso aí. Gente, para a gente encerrar a aula aqui, Felipe, obrigado pela sua colaboração, tá? Gente, para a gente encerrar a aula aqui, eu vou ler um texto aqui da palavra que deixa bem claro para nós essa questão de sermos regenerados, ou seja, gerados de novo, né? No chat aqui, a Simone está falando aqui, ó, nascer de novo como Jesus falou com Nicodemos. É isso aí, Simone. Boa também, Nicodemos, né? É isso aí, olha aqui, ó. 1 Pedro 1,23. Aqui eu estou encerrando a aula, tá? Olha. Pois vocês foram regenerados, ou seja, gerados de novo. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, gente, o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós fomos gerados novamente. Por quê? Quando fomos gerados na barriga da nossa mãe, com a natureza pecaminosa, e quando nós pecamos ali, a nossa vida agora, ela tinha que cumprir aquilo que está escrito lá em Romanos, né? Que o salário do pecado é a morte, correto? Mas quando nós fomos regenerados ou gerados de novo, agora nós somos gerados pela palavra de Deus. Nós somos gerados por Jesus, pelo verbo vivo, por meio da palavra que é viva e permanente. Ou seja, ali nós herdamos a vida eterna pela palavra de Deus. Amém? Então nós estamos a 2 minutos aí de encerrar a aula, né? O Google Meet vai nos bloquear aqui, nos fechar. O pastor Júlio vai entrar aí agora, gente, com vocês. Qualquer dúvida aí, vocês podem aí ver a aula de novo, né? Nós vamos tentar gravar as aulas aí agora para pessoas que perderam, mas, gente, não deixe para vocês ficarem assistindo a aula depois. Entra aqui ao vivo aqui, né? Porque é muito melhor. Motiva o professor que está do lado de cá. E também vocês colaboram, vocês corroboram com a aula.
Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês. Deus abençoe vocês. Semana que vem acho que eu continuo aí com a próxima aula, tá bom? Pra gente dar continuidade nessa aula tão importante. E se a gente compreende ela, aí nós vamos aproveitar toda a oportunidade que nós tivermos aí para pregar a palavra. Não deixe de usar toda a oportunidade que vocês tiverem. Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês. Até semana que vem. Valeu? Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, Deus abençoe. Boa noite. Oi, pastor. Com Deus. Deus abençoe, meus Aula irmãos. maravilhosa. Deus abençoe você, pastor. Abençoe todos nós. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Bom demais. Obrigada, pastor Misael. Muito obrigada pela aula. Meu Amém. pastorzão, até fera, viu? Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Vocês são bênção demais. Zaia ficou caladinho aí, ó. Só de tucaia. Fala, Deus aí. Ele tá vendo como é que liga o microfone, pastor. E tá apanhando a tecnologia. O tolo calado faz papel de sábio. Tô achando que vocês estão com medo aí, viu, gente? Só porque a aula tá sendo gravada.